Na franquia de Jurassic Park, conhecemos vários dinossauros antagonistas, como os Tiranossauros e os Velociraptors. Porém, no terceiro filme da série, conhecemos um monstro pré-histórico que foi apresentado como sendo maior e mais poderoso do que o Tiranossauro. Mas, para falar a verdade, ele não apenas era maior do que um Tiranossauro, ele era maior do que um Cachalodontossauro e até mesmo de um Giganotossauro. E no Arquivo Sauro de hoje, vamos conhecer mais sobre esse monstrão, tanto a sua versão na vida real, quanto a versão que vimos no filme da franquia de Jurassic Park. O espinossauro era um enorme dinossauro predador que viveu no período Cretáceo, o então último período da Era Mesozoica, a então Era dos Dinossauros. Mas se você pensa que ele ficava por aí batalhando com outros tiranossauros, que nem em Jurassic Park 3, saiba que isso provavelmente nunca aconteceu. Isso porque essas duas criaturas viviam em lugares diferentes, e outra porque o espinossauro, apesar de caçar outros dinossauros menores, preferia comer peixes. Pois é, o espinossauro era um dinossauro adaptado para viver na água. Ele era tipo uma mistura de pato com crocodilo com um dimetrodonte, sendo descrito por alguns paleontólogos como um monstro do rio. Mas não do Rio de Janeiro onde eu moro, mas no caso de rios mesmo. Apesar de que, por mais que essas criaturas sejam conhecidas por terem vivido no norte da África, acredita-se que espécies de espinossauro tenham habitado o Nordeste brasileiro. Bacana, mas só se um desses não estiver vindo na sua direção. Esse é um dos dinossauros mais misteriosos de todos, e eu digo isso porque por muito tempo as pessoas não sabiam como era o espinossauro devido ao fato de que foram encontrados apenas poucos ossos do bichão. Quer dizer, até havia uma grande coleção de restos de espinossauro em um museu na Alemanha, que por sinal, a coleção mais completa já descoberta da espécie, porém essa coleção foi completamente obliterada por conta de um bombardeio britânico durante a Segunda Guerra Mundial. A estupidez humana em fazer guerra às vezes me surpreende. Desde então, encontrar restos fossilizados de um espinossauro virou uma espécie de quebra-cabeça que durou um bom tempo. E por conta disso, artistas que tentavam recriar o espinossauro modificaram várias vezes o design do bichão ao longo dos anos. Eu particularmente conheci o espinossauro no meu joguinho interativo sobre dinossauros, e o design dele lá é completamente diferente do design de um espinossauro de verdade. E outra que ele fazia som de caminhão, se liga. Eu preciso fazer um arquivo game desse jogo. Outro grande mistério que esse bicho tem é sua enorme barbatana nas costas em forma de vela de barco. O que, por sinal, o nome espinossauro, que significa lagarto espinho, foi concebido por causa dos ossos dessa barbatana. Mas pra que isso aí servia? É onde ele canalizava seu poder pra lançar um raio atômico tipo Godzilla? A mãe natureza é criativa, mas não é surtada não. Há quem diga que essa barbatana era usada para o chamado do acasalamento, sabe? Vamos lá em casa pra eu te mostrar uma barbatana grandona. Desnecessário. E tem quem diga também que essa barbatana poderia servir como uma espécie de mecanismo de navegação, principalmente se o espinossauro fosse de fato uma criatura que estivesse se adaptando mais para viver na água como uma espécie de crocodilo gigante. Mas o mais provável é que essa barbatana era usada para controlar a temperatura do bichão, absorvendo ou dissipando o calor do corpo. Se fosse eu que tivesse projetado esse bicho, eu teria feito ele com a habilidade de absorver o calor do sol com essa barbatana, e aí ele ia conseguir lançar um raio de calor pela boca para derrotar seus oponentes à distância. Tá, já que estamos entrando na zona das ficções, vamos falar sobre o espinossauro que vimos em Jurassic Park 3. Primeiramente, vale ressaltar que o espinossauro que vimos no terceiro filme da franquia é bem diferente do espinossauro da vida real. E isso é porque, como diz o Alan Grant, o que John Hammond e a InGen fizeram em Jurassic Park foi criar monstros geneticamente modificados para um parque de diversões temático. E bem, ele tá certo a respeito disso. Se levarmos em consideração a explicação do primeiro filme sobre como os cientistas conseguiram trazer de volta os dinossauros à vida, chegaremos à conclusão de que praticamente todos os dinossauros da ilha são monstros geneticamente modificados, verdadeiros híbridos, visto que as lacunas de DNA de dinossauros recuperados precisariam ser preenchidas com DNA de outras criaturas.
Dito isso, podemos dizer que esse espinossauro do terceiro filme é uma espécie de monstro de Frankenstein, onde partes de vários dinossauros e de outras criaturas foram usados para criá-lo. Mas por quê? Por que criaram um espinossauro mutante desse, sendo que não havia planos de ter uma atração dele no Jurassic Park? Como Alan Grant fala no filme, essa não era uma espécie que constava na lista da InGen, e que ele temia o que mais estavam planejando criando dinossauros como esse espinossauro. E o que estavam planejando, eu conto pra você. Depois da aquisição da InGen pela Masroni Global Corporation, e depois de sancionada a lei que proibia a clonagem de dinossauros em 1999 por conta do incidente na Ilha Nublar e em São Diego, vários cientistas foram enviados até a Ilha Sorna para clonar vários dinossauros secretamente, a fim de fazer experimentos genéticos. Dentre os dinossauros clonados estava o Anquilossauro, o Ceratossauro, o Coritossauro e o Spinossauro. O objetivo dessas experimentações nunca foi revelado, mas eu acredito que tenha algo a ver com a futura criação de dinossauros híbridos como o Indominus Rex, ou com a comercialização de dinossauros para serem usados como arma de guerra. Ou talvez o Simon Masroni só estava vendo que novos dinossauros ele poderia criar para o seu futuro parque dos dinossauros, o Jurassic World. Fica aí a critério do espectador. 9 meses depois de ter sido criado, o espécime de espinossauro que vimos no terceiro filme consegue se libertar no fim dos anos 90 e se torna o maior dinossauro carnívoro da Ilha Sorna. Ele se instala no nordeste da ilha, no meio da selva, e se torna o predador alfa da região. Esse espinossauro é extremamente territorial e defende com muita agressividade seu território de qualquer um que se aproxima. Vemos isso no filme quando um tiranossauro é atraído pelos protagonistas para o território do espinossauro. Sabemos que o espinossauro ganhou esse confronto no filme, mas eu acho que é bem improvável que, caso esse confronto tenha acontecido na vida real, o espinossauro tivesse ganhado. Por mais que ele fosse maior que um tiranossauro, ele era uma criatura adaptada para viver na água caçando peixes, enquanto o tiranossauro era uma criatura adaptada para caçar outros dinossauros terrestres. Dito isso, como o espinossauro conseguiu ganhar do tiranossauro no filme? Bem, tirando a justificativa de que ele é o antagonista do filme e que essa vitória serviu para mostrar que ele é maior, mais feroz e perigoso que o tiranossauro, lembre-se que esse espinossauro é um monstro geneticamente modificado e, como eu disse antes, o propósito de sua criação pode estar ligado ao fato de que os cientistas estavam tentando criar um dinossauro híbrido mais mortal do que os que existiram ou adaptando uma espécie de dinossauro para comercialização para pessoas interessadas em usar essas criaturas para a guerra, ou até mesmo como meros cães de guarda. Sabendo disso, esse espinossauro pode ter sido projetado para matar outros grandes predadores como o tiranossauro, tanto que ele foi inteligente o suficiente para usar seus braços para agarrar a cabeça do tiranossauro enquanto quebrava o pescoço dele com sua boca. Algo que frustrou bastante os fãs do tiranossauro como eu, porém eu admito que foi uma batalha muito demais. Sabendo que o espinossauro vai estar de volta em Jurassic World Acampamento Jurássico, seria demais ver uma revanche desses dois monstrões, apesar de que simbolicamente vimos essa revanche no primeiro Jurassic World, quando a Rex arrebenta um esqueleto de espinossauro. Magnífico. Bem, agora eu quero saber de você. O que você acha do espinossauro? Curte esse monstrão que aterrorizou os protagonistas no terceiro filme de Jurassic Park? Quais são suas expectativas para ele na nova temporada de Acampamento Jurássico? E ajuda aqui na pesquisa de campo. Você gostaria de ver um desmaratonando de Jurassic Park aqui no canal e ver o que eu tenho a dizer sobre todos os filmes dessa franquia? Joga esse monte de resposta aqui nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Curtiu?